Meus irmãos, venho cumprimentá-los com a paz do Senhor. Coube a mim e agradeço a Deus por isto, e também ao nosso querido pastor Renato, que é o superintendente da nossa EBD, trazer um panorama, um estudo sobre a primeira lição desse trimestre, que traz um ensino maravilhoso sobre as famílias, relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. E me encanta muito este ano. Você deve saber o porquê. Porque Deus presenteou o nosso setor com um trabalho todo especial na área do noivado, na área do matrimônio e da paternidade. Nosso pastor setorial, pastor Elias, abraçou esse projeto e entendeu que estes cursos são ferramentas valiosas para abençoar os casais do nosso setor. Nós formamos em torno de 16, 17 casais e parte desses casais já estão ministrando. Conseguimos fazer 7 grupos que formam 50 casais. E 50 casais deles teremos habilitações de uma grande porção, que serão multiplicadores de bênçãos para outros casais. E tendo isto nesse setor, nosso pastor Elias também já planejou uma semana, com exceção da segunda-feira, mas a semana toda de um encontro com as famílias no nosso setor, que será uma bênção espetacular também. E, para uma surpresa muito agradável, a nossa CPAD traz-nos este trimestre falando sobre famílias. Isso vem de encontro, irmãos, à grande necessidade que estamos passando no nosso país na área familiar. Eu digo isso com muita experiência, lá na ponta da disfunção, na ponta das crises, dos conflitos. E nós sabemos o que as famílias estão sofrendo, o que as escolas estão impregnando nas nossas crianças. Mas vamos à lição. A primeira lição, ela nos traz um ensino precioso que titula assim: quando a família age por conta própria. Quando a família sai debaixo da poderosa mão de Deus. Quando está aqui embaixo, está abençoada. Quando sai, perde a cobertura do Deus Todo-Poderoso. E essa lição, ela versa sobre um personagem famoso, muito conhecido na área familiar, que é Abraão. E estudando esta lição, eu posso dizer a vocês que nós temos 2 escolhas que Deus propõe a Abraão e sua esposa. Claro que antes do seu nome ser trocado e dela, ele chamava Abrão e ela Sarai. Depois, Deus trocou os nomes para Abraão e Sara. Bom, a obediência ou a desobediência que aqui aconteceram estão de acordo com Deuteronômio 30:19, na liberdade de escolha que Deus deu ao ser humano. Ali está explicitado como Deus concede liberdade ao ser humano de escolher o bem, o mal, a vida ou a morte. Deus não fez de mim e de você, nem de Abraão, autômatos, robôs, uma máquina que ele aperta um botão e ela vai fazer o que o botão está determinado pelos seus circuitos internos a fazer. Não. Deus dá liberdade ao homem, independente da vontade de Deus. Mas há casos específicos que Deus, ele determina, ele orienta e ele vai até o fim para conseguir o seu intento. Mas são casos específicos, como o caso de Jonas, lembram disto? Foi um dos casos assim. E outros, claro, a gente sabe que tem outros. Mas nessa lição específica nós temos as 2 escolhas. A primeira escolha, que está no capítulo 12 da Palavra de Deus, houve ali a obediência por parte de Abrão e sua esposa, sua família nuclear. Porque Abrão e Sarai agiram fundamentados numa fé inabalável no Deus Todo-Poderoso.
Então, houve uma ação em cima da fé desenvolvida. Deus apresenta uma determinação, uma orientação, e por que não dizer uma ordenança a Abrão para obedecer, mas não obedecer por obedecer, mas obedecer movido pela fé no Deus Todo-Poderoso, no Soberano. E nós vemos que sempre foi assim e sempre será assim. Deus não é um déspota, um imperador, um pai severo que age de uma maneira que manda e fim, e acabou. Não, Deus sempre, quando propõe algo, ele sempre traz sobre esse algo recompensas alvissareiras. Então veja que Deus aqui, ele fala com Abraão, e está na nossa revista, e nós podemos aqui relembrar, no capítulo 12, está na lição. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, da terra, e vai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se Deus está aqui determinando a Abraão atitudes, comportamentos movidos pela fé, é porque Deus tem propósitos. Mesmo que não tenhamos conhecimentos do propósito, nem a terra sabia Abraão qual era. Ele tinha algumas ações a tomar, à medida que Deus foi estabelecendo, mas vai para uma terra, eu vou te mostrar a terra. Ele não sabia que terra era essa. Mas Deus começa a falar: vai porque eu tenho um propósito estabelecido na tua vida e na vida daqueles que de ti saírem, que você gerar. Veja, havia um propósito aqui de Deus de formar uma grande nação, para dele vir quem? O Redentor, Jesus Cristo, estava na mente de Deus. Se Abraão desobedecesse, estaria privado, proibido, isento do privilégio de constar em sua biografia o registro de progenitor da raça judaica, de onde viria o nosso Salvador. Olha o que perderia Abraão se ele desobedecesse. Mas nesse caso, a decisão de Abraão foi obedecer ao mandado do Senhor. Vamos notar, novamente reforço isso, que Deus, quando orienta, quando ordena, quando nos passa um objetivo, uma orientação, ele sempre oferece as suas promessas. Veja bem, ele faz 4 propostas ou 4 ordenanças para Abrão, mas ele apresenta 4 bênçãos para Abrão. Vejam lá, anotei ali. Sai da tua terra, a primeira. Deixa a sua família, parentela. Deixa a casa dos seus pais. Tinha conforto, tinha muitos benefícios, tinha comunhão familiar. Mas siga para uma terra desconhecida, mas eu vou ser o teu guia. Eu serei o teu orientador. Está tudo planejado, Abrão. 4 pontos. Mas havia, por trás desses 4 pontos a obedecer, 4 promessas importantes. De ti surgirá uma grande nação. Depois ficamos sabendo, pela palavra, pela sequência dos capítulos e versículos, a nação israelita. Abençoar-te-ei, promessa pessoal. Engrandecerei o teu nome. O nome sempre teve muito grande significado. Até hoje, lutamos para ter os nossos nomes bem falados, fora de contextos que os denigram, fora do SPC, por exemplo. 4ª promessa: em ti todas as famílias da terra serão benditas. Percebam o que Deus estava propondo a Abrão. Fantástico, coisa linda da parte de Deus. E qual o resultado, irmãos? Mas o que muito me admira em Abrão, ele não ia em culto de doutrina, ele não lia a Bíblia,
Ele não tinha EBD, não tinha revista da escola dominical. Ele tinha um desenvolvimento magnífico da fé no Deus Todo-Poderoso. Mas era homem. Nós veremos mais tarde alguns vacilos pesados. E aqui, nesse momento em que há a obediência às 4 propostas de Deus, mediante 4 promessas de Deus, qual o resultado que obteve? Sem dúvida, um sucesso, muito êxito. Essa primeira escolha trouxe, através da obediência, em toda a sua estrutura, não obstante falhas humanas, como, por exemplo, uma das primeiras falhas, foi levar parentes junto com ele. Deus não falou para levar. E levou um sobrinho dele, Ló. Mais tarde teve problemas. Nós sabemos disso. Não houve, na íntegra, uma obediência. Detalhes aconteceram. Mesmo assim, na paciência de Deus, na compreensão de Deus, na demora em irar-se nas misericórdias de Deus, Deus admitiu, mas serviu para aperfeiçoamento de Abraão, os problemas que depois ocorreram. Bom, essa primeira escolha resultou num sucesso exitoso. Nós sabemos disso. E no final nós vamos comentar novamente sobre o sucesso disso tudo e as consequências da obediência nesse primeiro plano e da desobediência no segundo plano que nós vamos passar a ler agora. A parte que nós vamos passar agora, nós precisamos dividir em alguns pontos. O primeiro eu vou chamar de A. Abraão e Sarai conheciam os propósitos iniciais de Deus desde a partida de Ur. Deus havia prometido que deles sairia uma grande nação. Se deles sairia uma grande nação, é porque eles teriam filhos. Pelo menos um, através do qual haveria a disseminação das espécies, das pessoas que de Abrão e Sarai emanariam, viriam à luz. Então eles sabiam, desde o começo, que seriam pais de uma grande nação. Portanto, para isso, claro, Sarai, não obstante ser estéril, seria mãe. Havia ali, então, um desenvolvimento muito grande da fé de ambos. Deveria haver um desenvolvimento muito grande em todos os aspectos. Eles deixaram a família, saíram da terra, despediram de todos e foram rumando, sem ter na mão uma bússola, um Waze, qualquer tipo de aparelhagem para se guiar. Foram como peregrinos, seguindo para onde Deus os guiaria. E Deus, o perfeito guia, os levaria no lugar que Deus tinha propósitos especiais. Bom, esse ponto A nos mostra que Abraão e Sarai conheciam bem os propósitos de Deus. E Deus tinha falado, repito, que eles seriam os pais de uma grande nação. Mas no capítulo 5, chamo de item B, Deus fala claramente a Abraão. Busco a Bíblia aqui para ler com você. Do capítulo 15, versículos de 1 a 4, Deus fala diretamente ao chefe do lar, ao cabeça do lar. 15:1 diz assim: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, o que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa, o Damasceno Eliezer. Mas disse Abrão ainda mais: eis que me não tem dado semente, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ele achava que Eliezer seria seu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Irmãos, Deus já tinha falado lá na frente, o item A que eu disse. Mas aqui Deus volta a afirmar convicção e ânimo a Abraão. Abraão, não é Eliezer, Abraão. Não é. Não foi isso que eu determinei lá atrás. De ti. É de ti. Eu te darei semente. Deus, então, no capítulo 15, está prometendo de uma maneira muito aberta para Abraão a promessa de que seria pai biológico por um planejamento espiritual. Note bem o que eu estou falando.
planejamento espiritual divino de que Abrão seria um pai biológico, teria um filho de maneira biológica, mas por determinação e milagre de Deus. Item C deste ponto da segunda escolha. No capítulo 16, Agar, que conhecia o plano de Deus desde Ur, ela vacila na fé. Ela começa a ter um envolvimento do cotidiano, vida doméstica ou vida social nas condições daquele momento, né? E perdeu a condição espiritual do primeiro momento em que Deus falou a eles. E ela acaba se firmando na sua condição precária de saúde. Ou seja, agora não é mais uma condição espiritual, é uma condição material. Eu sou infértil, eu não tenho a fertilidade. E em pensando assim, se fixando na sua fragilidade material, ela quebra a sua fé e acha uma maneira de, em vez de confiar em Deus, ela encontra uma alternativa material. Ou seja, propõe ao seu esposo ter relação sexual com Agar, que era um tipo de uma funcionária doméstica, era sua serva. E aí, irmãos, para você entender um pouquinho, mas como que ela pode propor ou pôde propor a Abrão se relacionar com a sua funcionária doméstica? É que na Mesopotâmia havia um costume de quando uma mulher não tinha sua fertilidade, ela poderia, ou seu esposo poderia ter relações sexuais com alguma serviçal da casa e o filho que fosse gerado lhe seria legitimado. Seria filho legítimo do dono da casa. Isso era normal naquela época. Era uma condição social, todo mundo encarava isso com naturalidade. Mas isso não tinha nada a ver com Deus. Porque Deus já lá em Gênesis orientava que o homem teria uma única mulher. Deixará o varão, seu pai, sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. Aqui já havia uma quebra de uma condição espiritual, de uma condição divina, de uma orientação de Deus. Mas como eu disse, Abraão não estudava a Bíblia. Ele não tinha um relacionamento religioso como nós temos. E muitos de nós erramos muito mais do que Abraão. É ou não é verdade? Com todo o aparato bíblico e livros e subsídios, bíblias com outras maneiras de se expressarem, e nós ainda erramos muito para notar a condição de fé de Abraão e desse povo dessa época. Bom, entender, houve vacilo de Sarai? Claro, ela falhou, porque Deus houvera prometido. Sair de casa para quê? Deixar a parentela para quê? Deixar a família por quê? Porque Deus tinha feito uma promessa, que deles sairia uma grande nação. Ela deixou isso de lado e fez uma proposta para o seu esposo. E aí eu, como homem, eu penso muito nesse homem. Houve vacilo de Abrão? Eu creio que muito mais do que Sarai. Abrão falhou tremendamente, porque ele era um homem que tinha um relacionamento direto com Deus. Deus falava com ele como falou nesse capítulo que nós lemos há pouco. Deus falou lá atrás e falou de novo, como ele falou aqui em 15. Não temas, eu sou o teu escudo, teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos. Aí Deus fala para ele: e eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, Eliezer, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Deus tinha falado direto para ele. E ele pega e deu ouvidos para Sarai. Não nos faz lembrar de Adão quando deu ouvidos para Eva? Nos faz lembrar. Aqui aconteceu a mesma coisa. Ele vacilou como um homem de Deus, como cabeça de um lar. Ele vacilou como pastor dessa família, como sacerdote dessa família. Ele se deixou levar talvez por uma conquista a mais. Será que na sua constituição de homem, no instinto de macho, me permitam falar assim, não cresceram seus olhos para a liberdade que a sua esposa deu a ele ter um relacionamento com Agar? Eu penso que sim. E havia ainda o respaldo da sociedade. E ele aceitou a proposta da sua esposa. Esqueceu o que Deus falou lá em Ur e esqueceu o que Deus falou aqui no capítulo 15. Deixou de lado e escutou o que sua esposa houvera falado. Interessante.
Deus falou diretamente a ele. Abraão, na minha opinião, falhou tremendamente, muito mais do que Sarai. Eles não esperaram a firme promessa do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. Não esperaram no Senhor. Bom, o que ocorre com essa gestação, com o nascimento de Ismael, que é o nome do filho de Agar, resultado do relacionamento com Abrão. Ismael torna-se filho do esforço humano, como houver falado, segundo a carne e não segundo o espírito, conforme Gálatas 4:29. Note que interessante o que fala em Gálatas 4:29. Mas, como então aquele era gerado segundo a carne, perseguia o que o era segundo o espírito, assim também é agora. O que gerou segundo a carne, que é Ismael, perseguindo o que fora gerado segundo o espírito, a Isaac. É o que Gálatas, através de Paulo em 4:29, nos fala. Ou seja, eles não seguiram um planejamento divino, mas geraram um planejamento humano e puseram esse planejamento humano em ação e deixaram de lado o planejamento divino. Isso é terrível. Nós temos que estar atentos a todo o planejamento divino que Deus fala-nos claramente através da sua palavra, que vem aclarada pelo Espírito Santo de Deus e fala ao nosso espírito, através do seu Espírito Santo ao nosso espírito, que revela a nossa alma, e também através dos nossos púlpitos, das nossas classes de EBD. É assim que Deus tem nos aclarado, para não sairmos debaixo do planejamento divino. Não nos perdermos com os planejamentos materiais, humanos. Também, irmãos, eles não esperaram, uma coisa que me chama muita atenção, o Kairós de Deus. Uma vez eu preguei na nossa igreja sobre o tempo de Deus e o tempo do homem. E nós emprestamos duas palavras do grego, o Kairós, que é o tempo de Deus. Ele não é quantificado como o Cronos. O Cronos é o tempo do homem. E ele é quantificado em segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e assim por diante. Mas o Kairós, que é o tempo de Deus, ele não é quantificado, ele é qualificado. É o tempo oportuno, é o tempo do milagre, é o tempo da mudança, é o tempo da surpreendência, é o tempo da operação do Deus Todo-Poderoso. Ele sabe quando entrar no tempo dele. Nós nos desesperamos e quebramos a possibilidade do Kairós de Deus trazer o significado divino para a nossa vida. E Abrão não teve essa espera, nem Sarai. E aí eles pagaram um alto preço. Saíram da direção de Deus. Saíram de debaixo da mão do Altíssimo, como eu fiz no começo. A mão de Deus está estendida, como essa promessa que ele fez a Abrão, sobre todas as famílias, abençoando todas as famílias. Então as famílias que estiverem debaixo da potente mão de Deus serão abençoadas. Abençoarei todas as famílias. Só que se a família sair debaixo das bênçãos do Deus Todo-Poderoso, estará fadada ao fracasso, a todo tipo de chuva ácida que possa vir, de todo tipo de ação do maligno que possa vir. Portanto, estejamos todos debaixo da potente mão de Deus e aguardando o Kairós de Deus se estabelecer na nossa vida. Vimos então dois momentos na vida de Abrão, nesse episódio todo dessa primeira lição. O momento em que eles obedecem a Deus, e Deus promove através do seu plano divino na vida de Abrão e de Sarai, que depois tomam o nome de Abraão, que eu passo a falar agora, e Sara, Abraão, o pai de grande nação, e Sarai, uma princesa, e esse casal passa a ser o casal que gerou uma grande nação e a bênção sobre todas as famílias, inclusive a minha e inclusive a tua. Eu preparei um tipo de um esqueminha que certamente vai estar atrelado aí na nossa filmagem, que é onde eu ponho consequências de agir em carreira solo. Chamei até assim. Já viram esses conjuntos? Ou até essas duplas de cantores que de repente eles
quebram a associação, a sociedade, e começam a carreira solo. Usei esse termo só para te dar uma ideia melhor. Então, uma família que dissocia de Deus começa a ter uma carreira a sós, passa a ter grandes dificuldades na vida, se não totais dificuldades. E aqui eu pensei e armei um esqueminha assim. Deus orienta a Abraão. Abraão tem uma esposa chamada Sara, mas Abraão se relaciona com Agar. Bom, do relacionamento de Abraão com Sara surge Isaac. Do relacionamento de Abraão com Agar surge Ismael. Vai relacionando. De Isaac nasce a nação israelita. De Ismael vem a nação dos árabes. Dos israelitas surge quem? Jesus. Dos árabes surge quem? Maomé. Olha lá. De Jesus surge o cristianismo. De Maomé surge o islamismo. Do cristianismo vem a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Do islamismo vem o Alcorão. E Deus falou que faria da nação surgida de Ismael uma grande nação, uma nação guerreira. E nós sabemos a consequência da desobediência de Abraão e de Sara. Até hoje essas consequências estão aí no mundo. É um povo briguento, um povo árabe, principalmente aqueles radicais, aqueles fundamentalistas que estão sempre atazanando o mundo e indo sempre contra a nação de Israel. E eu fui buscar uma pesquisa não muito longe, da Folha de São Paulo, de 8/11/22, em que eles relatam que nos últimos censos nós já estamos chegando perto de 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas. E estima-se que já haja 2 bilhões de islâmicos ou muçulmanos. E nós temos hoje, nessa mesma pesquisa, 2,2 bilhões de cristãos. Ou seja, o islamismo está encostando no cristianismo. E eles têm uma estratégia. Enquanto o cristianismo, não estou aqui falando de nenhum grupo de cristãos, tem católicos, tem tudo quanto é denominação evangélica, protestantes e assim por diante. 2,2 bilhões de cristãos. Os cristãos estão fazendo sempre um controle de natalidade. De modo contrário, às avessas, os islâmicos estão fazendo cada vez mais geração de filhos, para que eles consigam gerar cada vez mais adeptos do islamismo. Por isso essa crescente população islâmica no mundo. Deus falou, farei desta nação uma grande nação guerreira. Tudo isso por causa do vacilo de uma família que estava fora da direção de Deus. E aqui até a ilustração da revista é muito importante. Um lar sofrendo um abalo tremendo, quase que afundando, porque estava fora da direção de Deus. Agiu por conta própria, deixou o planejamento divino e entrou no planejamento material. Lamentamos profundamente tudo isso, mas que tudo isso sirva de lição para todos nós, que tenhamos a nossa família debaixo do planejamento divino, aquilo que Deus planejou para todos nós. Que Deus abençoe sumamente a sua família, que haja uma consciência profunda para que nós tenhamos as nossas famílias debaixo da potente mão de Deus e estejamos, principalmente nós, cabeças do lar, homens, principalmente nós, com a nossa mente voltada plenamente, com uma visão profunda da mão poderosa de Deus. Se todos os momentos nós estamos debaixo dessa mão e dentro dos planejamentos divinos, do planejamento divino que Deus tem destinado para nós. E as nossas esposas nos ajudem, orando, buscando a Deus, ajudando-nos também na criação, porque vocês, mulheres, têm virtudes da parte de Deus para nos ajudar. Muita virtude. Que estejamos unidos, esposos e esposas, para que tenhamos os nossos filhos também criados na admoestação e em submissão com Deus Todo-Poderoso. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todas as famílias. Deus a todos abençoe. Amém.